Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero que você faça uma coisa. Esqueça tudo que você viu sobre JCP no YouTube até agora. Tem muita coisa errada. Eu já vi gente falando que é uma manobra contábil, eu já vi gente falando que é um dinheiro que você empresta para a empresa e que ela vai te devolver e que esse dinheiro entra como dívida na DRE. Não é. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou um analista de investimentos profissional e hoje a gente vai conversar sobre JCP. Antes de mais nada, a gente precisa entender que o JCP ele foi criado como uma forma de compensar as empresas pelo fim da atualização monetária de balanços lá na década de 90. A gente tem que entender que até 1995, no Brasil, as empresas elas precisavam corrigir monetariamente seus balanços. A gente estava enfrentando aí uma inflação descontrolada e se essa correção não acontecesse, as empresas iam pagar muito imposto de renda sobre algo que não era lucro. Elas iam pagar imposto de renda sobre o resultado da inflação no seu balanço mais o lucro efetivo. Afinal, com as coisas aumentando de preço a todo momento, os resultados da empresa iam ser afetados. Por isso que ela tinha que jogar a correção monetária no balanço, justamente para demonstrar para o seu acionista e para o mercado o que foi lucro efetivamente e o que foi só efeito da inflação naquele resultado que ela apresentou no final de um trimestre, por exemplo. Se eu empresto dinheiro, se eu coloco um dinheiro no negócio, 100 mil reais, por exemplo, e recebo 10 mil ao final, o que eu recebi ali acima da inflação é o meu lucro. Porque o que eu recebi de inflação, que iguala a inflação, eu só estou recompondo meu dinheiro. Justamente porque a inflação tira o poder de compra do dinheiro. Com o fim da atualização monetária, isso criou uma disparidade entre empresas eficientes que não precisavam de dinheiro de terceiro para funcionar e empresas menos eficientes que precisavam de muito dinheiro de terceiro para funcionar. Então, se você dá uma olhada aí na tela, você vai ver que eu fiz um exemplo bem didático entre uma comparação da empresa A com a B, com a diferença de que a empresa A ela usa apenas capital de terceiro para se financiar, enquanto a empresa B usa apenas capital próprio. Nesse exemplo aqui, a gente está usando para fins didáticos que essa empresa não tem ativos permanentes, tá? Então, para facilitar aqui, a gente só vai corrigir pela inflação o patrimônio líquido. Lembrando que patrimônio líquido ele é igual à diferença entre ativos e passivos na empresa, certo? Por isso que a A é 1, né, já que é 100 mil menos 99.999, e a da empresa B é 100 mil, já que ela não tem passivo nenhum. Para fins didáticos, a gente usou nesse vídeo capital social como sinônimo de patrimônio líquido, mas não é, tá? Patrimônio líquido é o conjunto. Existem várias contas dentro do patrimônio líquido e capital social é uma delas. O capital social é aquele dinheiro que os sócios juntam no início do empreendimento para criar a empresa e fazer o negócio girar. As empresas elas são iguais, faturam a mesma coisa, têm o mesmo CPV, e tem a mesma despesa operacional, certo? A gente chega num lucro operacional para cada uma de 30 mil. A diferença é que a primeira empresa A, que ela tem ali um passivo de financiamento, ela tem que pagar despesa financeira, juros da dívida desses credores sobre esse financiamento que ela deve, né? E juros são o que, basicamente? Juros são ganho de inflação mais ganho real. Né? Um credor, quando ele empresta dinheiro, ele quer recompor aquele dinheiro que ele emprestou com a inflação, mais uma taxa de juros sobre essa inflação, que seria o lucro. Lembra que a gente falou que lucro é aquilo que vem acima da inflação? A empresa A paga aqui 18 mil reais de despesa financeira, dos quais 8 mil reais é o ganho real desse credor, já que a gente está falando de uma inflação de 10%, certo? A inflação de 10% aqui seria, em cima de 99.999, seria 10 mil reais. Ok? Então, aqui, desses juros, inflação 10 mil reais, 8 mil o ganho real desse credor, certo? A empresa B, como não tem dívida, ela não paga nada de despesa financeira. O que ela coloca aqui no balanço, na demonstração de resultado dela? A correção do patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido dela é 100 mil reais, o capital dela é 100 mil reais e a inflação é 10%, ela joga aqui essa conta negativa na DRE, que é a correção do patrimônio líquido, em 10 mil reais.
Isso quer dizer que o resultado antes do tributo, antes do imposto de renda dela, vai ser a soma, né, de 30 com menos 10, que vai ser 20. Enquanto a empresa A tem um resultado de 12, porque ela pagou 18 de despesa financeira, a empresa B tem um resultado de 20, por causa desses menos 10 aqui da correção do patrimônio líquido. Em cima desse valor aqui que vem a alíquota de imposto de renda. A gente está considerando aqui, para fins didáticos, uma alíquota de 50%, tá? 50% sobre 12 dá 6 mil e 50% sobre 20 dá 10 mil. Pagou imposto de renda, o lucro líquido é esse. 6 mil para a empresa A, 10 mil para a empresa B. Se a gente jogar isso aqui como lucro acumulado no patrimônio líquido, o que, que vai acontecer no balanço da empresa ao final da demonstração, ao final desse resultado? A gente vai ter o capital social corrigido pela inflação de ambas as empresas, né? Aqui, como o capital era muito baixo da empresa A, ele vai continuar basicamente a mesma coisa quando a gente arredonda. E o da empresa B vai para 110 mil. A gente joga aqui os lucros de cada uma empresa, os lucros acumulados, vai para a reserva de lucro da empresa, e ele vai somar o patrimônio líquido. O patrimônio da empresa A, que era 1, passa a ser 6.001, da empresa B, que era 110 mil, passa a ser 120 mil. Porém, quando veio em 95, eles acabaram com essa correção monetária que era jogada na DRE, reduzindo ali o lucro operacional. E ao acabar com a correção monetária, essa empresa mais eficiente sofreu com a tributação que começou a incidir sobre o lucro operacional como um todo. A gente vem aqui no lucro operacional de 30 mil reais e vê que a empresa A vai pagar menos imposto. Por quê? Porque ela tem o resultado das despesas financeiras da mesma forma que tinha antes, sendo aplicada aqui, 18 mil reais. O resultado antes do tributo sobre o lucro dela vai ser 12 mil reais, enquanto da empresa B vai ser de 30 mil reais. Aí o que, que o fisco falou? A gente vai diminuir a alíquota para compensar esse problema que você está passando. E de fato diminuíram. Então vamos supor que aquela alíquota inicial de 50% passou a ser uma alíquota de 40%. 40% sobre 12 mil da empresa A, né? A gente tem a alíquota aqui, 40% vezes 12 mil da empresa A, vai dar R$ 4.800 de imposto de renda. O lucro líquido da empresa A subiu, porque ela pagou menos imposto. Repare que antes do final da correção monetária, ela pagou 6 mil. E agora ela está pagando 4.800. Justamente por quê? Porque a alíquota diminuiu para 40%. O lucro dela aumentou e quando a gente acumula esse lucro no capital próprio da empresa, que não é corrigido mais pela inflação, a gente vai ver que o patrimônio líquido da empresa A também subiu. Ele foi de 6.001 para 7.201. Agora a empresa B aconteceu o inverso. A empresa B, como ela pagou imposto de renda sobre o lucro operacional, já que ela já não tem mais a correção para jogar aqui, diminuindo esse lucro operacional, né? Ela vai pagar 12 mil reais de imposto de renda. 2 mil reais a mais do que ela pagou na situação anterior, quando tinha correção monetária. Isso vai fazer ela ter um lucro líquido de 18 mil. Uai, Thiago, mas o lucro dela aumentou? Aumentou entre aspas, porque esse lucro de 18 mil aqui ele é fictício, ele é um lucro nominal. Dentro dele está os 10 mil reais de inflação, de efeitos de inflação, né, que antes era retirada da demonstração de resultados e agora não é mais. Então, esse lucro dela aqui, de 18 mil reais, na verdade é um lucro de 8, se a gente descontar os 10 mil dos efeitos da inflação no resultado. E por que é um lucro de 8? Porque ela pagou mais imposto. Enquanto ela pagou 10 mil no exemplo anterior, quando havia correção monetária, agora ela pagou 12, 2 mil reais a mais. O lucro, em vez de ser 10, vai ser de 8. Quando a gente acumula esse lucro aqui, ó, no patrimônio líquido, a gente vai ver que o patrimônio líquido dela, que antes foi 120 mil, passou a ser 118 mil. E ela foi penalizada pela ausência de correção monetária, enquanto a empresa A, menos eficiente, que usa capital de terceiro para se financiar, muito capital de terceiro, foi beneficiada e causou uma disparidade fiscal entre elas. A empresa, né, B, insatisfeita, reclamou e o fisco falou: de fato, está errado. A gente precisa fazer alguma coisa para resolver essa situação. E o que eles fizeram? Criaram o JCP,
que é juros sobre capital próprio. E por que é juros sobre capital próprio? Porque com o fim da correção monetária, né, foi início de Plano Real ali, que foi criado em 94, acabou a indexação da economia. Nada mais podia ser indexado. Então eles tinham que criar algo que não fosse correção monetária dentro da demonstração de resultados da empresa. E o que eles criaram? Uma taxa de juros que seria aplicada em cima do patrimônio líquido dessa empresa, que iria entrar como despesa na DRE, diminuindo assim o resultado antes dos tributos sobre o lucro. E por que foi feito isso? Porque a empresa A, ela estava tirando a inflação, os efeitos da inflação do seu resultado, enquanto a empresa B não. Como que a empresa A tira os efeitos da inflação do seu resultado? Através da despesa financeira. Os juros que ela paga é isso. Lembra que eu falei que quando a gente investe em dinheiro, empresta o dinheiro, a gente quer receber mais do que a inflação em cima desse dinheiro que a gente emprestou? Os credores querem isso. Eles querem receber mais do que a inflação. Se a inflação era 10%, sobre esse financiamento aí de 99.999, a gente está falando que 10 mil dentro desse financiamento era só correção monetária. Era só efeito da inflação. Os outros 8 mil de diferença que a empresa A está pagando aqui são ganhos reais em cima desse capital emprestado para ela. Então, quando ela tira 18 mil de despesa financeira do seu resultado operacional, ela está tirando aqui inflação mais juros reais que ela está pagando para esse credor. Aí o que eles fizeram? Criaram o JCP, que seria uma taxa de juros que incidia sobre o patrimônio líquido dessa empresa e ia diminuir do lucro operacional dessa empresa no exato montante da taxa pré-estabelecida pelo fisco. Se a inflação estava 10% aqui na época, vamos supor que ela estabeleceu uma taxa de 12%. 12% sobre o capital próprio da empresa B de 100 mil é 12 mil. Ele entra aqui diminuindo o lucro operacional. O resultado antes dos tributos sobre o lucro da empresa vai ser de 18 mil, menor. Aí quando a gente aplica 40%, né, lá da alíquota que diminuiu sobre 18 mil, a gente fala de um imposto de renda de R$ 7.200, menor do que ela pagou antes, quando não existia o JCP, já que ela tinha pago 12 mil. Tá, Thiago. Entendi o que é JCP. Foi uma criação do governo para compensar as empresas mais eficientes que não precisavam de dinheiro de terceiro e criar, assim, um regime de maior igualdade entre ela e aquelas que precisavam de dinheiro de terceiro para existir. Afinal, aquelas que precisavam de dinheiro de terceiro, elas estavam descontando a inflação do seu resultado, já que os juros pagos a esse terceiro, eles consideram inflação mais juros real. Aí, para manter a paridade entre as duas, a competitividade fiscal entre as duas, foi criado esse JCP. Entendido? Ótimo. Agora vem comigo aqui, presta atenção, mas presta atenção de verdade, porque agora que é o pulo do gato do que está acontecendo hoje e quais são os efeitos do JCP hoje num balanço de uma empresa. Vamos pegar a empresa B, que não tem capital de terceiro na sua estrutura de capital. Ela só tem o capital próprio. E a gente vai fazer um exemplo hipotético aqui com o resultado da empresa, com JCP e sem JCP. E qual a alíquota de imposto de renda que a gente vai considerar? A alíquota dos bancos, que é de 45%. As demais empresas da Bolsa pagam 34%, que é 25% de imposto de renda mais 9% de CSLL. Os bancos, especificamente, pagam 25% de imposto de renda mais 20% de CSLL. Então, eles têm uma alíquota completa, cheia, de 45%. Eu não vou falar que isso aqui é o banco, a gente vai fingir que é uma demonstração de um banco, porque as demonstrações de banco são diferentes, tá? Mas para efeito didático, deixa do jeito que está aqui, que você vai entender melhor. Vamos lá, a empresa B, do mesmo jeito, tá? Mesma receita, mesmo lucro bruto, mesmo lucro operacional. A diferença é que ela paga JCP para os seus acionistas. Quanto é esse JCP, Thiago? Esse JCP ele é igual à taxa de juros de longo prazo, é 7% hoje, tá? Então, ele pode pagar até 7% sobre o seu patrimônio líquido de JCP. Tem ainda uma limitação legal que esse JCP ele não pode passar de 50% do resultado da empresa antes do pagamento do JCP, justamente para proteger ali a capacidade arrecadatória do fisco, né? Mas aqui a gente vai considerar que ele vai pagar os 7% sobre o seu patrimônio líquido. 7% sobre 100 mil dá 7 mil, ok? 7 mil
menos os 30 dá 23 e o resultado antes do tributo sobre o lucro do banco vai ser de 23 mil. Lembrando que ele já te passou 7 mil aqui, tá? O imposto de renda ICSLL que ele vai pagar vai ser de 45%. Lembra que a gente falou que essa empresa ia ter a alíquota do banco, né? Então, 45% sobre 23 dá 10.350, que sobrou um lucro líquido aí de 12.650. A partir desse lucro líquido, essa empresa ainda vai te pagar dividendos. Vamos supor que ela vai pagar 25% de dividendos. Esses 25% de dividendos vezes os 12.650 dá 363. Então, você recebeu dessa empresa o quê? 7 mil reais via JCP, mais 3.163 reais via dividendos. Só que tem um porém. Você tem que pagar o imposto de renda sobre esse JCP que você recebeu. A alíquota atual é de 15%. Quem paga é quem recebe o JCP, você. Você vai pagar 15% sobre os 7 mil. Né? Os acionistas todos, né, de modo geral, vão pagar os 15% sobre 7 mil. Então, os acionistas dessa empresa levaram ao todo 913, que é basicamente o resultado disso aqui, ó, 7 mil menos 1.050 de imposto de renda, mais 363 de dividendos, que vai dar 913. Qual que é o total que ficou com o banco? 9.488, que é basicamente o lucro líquido menos os dividendos, já que o JCP te paga aqui, ó, saindo do lucro operacional, ok? Mas se o JCP não existirem mais, né? Vamos supor que seja aprovado o projeto de lei e que o JCP acabe. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o imposto de renda, essa SLL, ela vai basicamente incidir sobre o lucro operacional, já que não tem mais nada aqui para tirar, certo? A empresa não tem dívida. A hora que ela incide sobre o lucro operacional, o imposto de renda pago por ela vai aumentar em mais de 3 mil reais. 3.150 aqui, né? Isso quer dizer que o lucro líquido da empresa vai aumentar, vai, mas ela não vai ter te repassado aqueles 7 mil reais de JCP que ela tinha te repassado antes. Então, para ela manter mais ou menos o que ela te pagou no passado, quando o JCP era válido, ela vai ter que aumentar o payout. Ou seja, não dá para ela pagar 25% só. Se ela pagar só 25% sobre o lucro líquido, ela vai te passar um dividendo de 4.125, sendo que antes você tinha recebido 913, né? Quase que o dobro. Então, ela vai ter que aumentar esse payout. Vamos supor que ela aumente o payout para manter o tanto de dinheiro que ela repassou aos acionistas. Esse payout vai subir de 25% para 56% e ela vai te pagar aí algo aproximado, né? 9.240. O problema é que ela vai ficar com menos dinheiro no bolso. Esse banco, essa empresa hipotética, né? Ela vai reter menos dinheiro para reinvestir no negócio. Se com o JCP válido ela reteve 9.488, sem o JCP ela vai conseguir reter só 7.260, ou seja, 2 mil reais a menos. Essa diferença quem vai embolsar é o governo, né? Se ela quiser reter o mesmo tanto que ela reteve antes e subir esse 7.260 para próximo de 9.408, ela vai ter que tirar daqui dos dividendos. Então, quem vai receber menos é o acionista, ou seja, você. E é por isso que o fim do JCP pode te impactar. Impactar a empresa que você investe, impactar a remuneração que você recebe durante o ano. Entendeu agora o porquê de todo esse rebuliço que está acontecendo com o projeto que foi apresentado na Câmara? É justamente porque ele vai fazer uma diferença pelas empresas que se aproveitam do JCP como uma forma de remunerar melhor o acionista e pagar menos imposto de renda. E quais são essas empresas? São exatamente aquelas empresas que têm a maior carga tributária em cima dos resultados antes dos tributos sobre o lucro. E essas empresas são os grandes bancos brasileiros, principalmente, justamente pelo diferencial de alíquota de CSLL que eles pagam em relação às demais empresas com capital aberto na Bolsa de Valores. Se você tiver gostado desse vídeo, assiste também esse daqui, que eu falo um pouco sobre como começar a investir. Ele faz parte de uma playlist que se assistir toda, ela funciona basicamente como um curso que vai tirar do zero e te transformar em um investidor.